Charlie Sheen tinha um problema. Vocês lembram do Charlie Sheen, né? O cara que fez Dois Homens e Meio? Então, na época do Two and a Half, o Charlie era o ator mais bem pago do mundo, chegando a ganhar 1,8 milhões de dólares por episódio. E o motivo dele ter sido demitido é extremamente bizarro, então se liga. Bom, vamos começar pelo fato que o Charlie sempre foi um doidão de classe A. Eu não tô falando doidão daqueles da hora que você troma no rolê e são gente fina, não. Tô falando de doidão psicopata. A doideira dele realmente começa a virar um problema no segundo casamento, com essa mulher aqui, a Brooke Muller. Antes mesmo dela conhecer o Charlie, ela também já gostava de usar umas paradinhas, e quando os dois se encontraram foi tipo juntar gasolina com fogo, tá ligado? Só que o que a Brooke não imaginava é que o Charlie era uma verdadeira bomba atômica. E durante um tempo tava tudo muito da hora, era só festinha, já tinha o particular, iate, gente rica e famosa, o bagulho tava, mano, massa. Só que no Natal de 2009 a Brooke ia entender a psicopatia do Charlie. Segundo o Charlie, o que aconteceu foi que eles estavam discutindo porque ele tava mostrando uma música pra filha dele de outro casamento e que a Brooke tinha ciúmes dessa filha e eles começaram a debater por causa disso. E segundo ele nunca encostou a mão nela. Porque a história da Brooke era bem diferente. Ela disse que foi no quarto dele pra, mano, falar sobre divórcio, que queria, mano, terminar com ele e que queria a custódia dos dois filhos dela, né, que são esses dois aqui que ela teve com ele, no caso. E de repente o Charlie voou na garganta dela, começou a enforcar, pegou uma faca e colocou no pescoço dela, virou pra ela e falou: é bom você tá com medo mesmo, fia, porque papo 10 eu consigo desaparecer com você assim, ó, do dia pra noite. Eu conheço um monte de ex-policial que vai fazer o bagulho sem deixar uma pista. Quando ele finalmente larga ela, ela corre e liga pra polícia, avisa que, mano, o Charlie Sheen tá tentando matar ela. E o cara vai pra cadeia. Só que ele pagou uma fiança de 8 mil dólares e saiu suave. Enquanto isso, a galera da equipe do Dois Homens e Meio estão sabendo o que tá acontecendo, só que vocês têm que entender uma parada. O bagulho não é só sobre o Charlie Sheen, é sobre, mano, uma galera inteira que trabalha no programa que vai ficar sem emprego se o bagulho parar do dia pra noite. Então, tipo assim, eles meio que falam, deixa o Charlie resolver a vida pessoal dele e o programa tem que continuar. Inclusive, foi aí que eles viraram pro Charlie e falaram: mano, papo 10, nós vamos aumentar seu salário pra 1,8 milhões de dólares. Só que, assim, usa um pouquinho dessa grana pra buscar uma terapia, pra você tentar se cuidar, o que que você acha? Só que pouquíssimo tempo depois disso acontecer, ele foi pra um hotel de luxo com uma atriz de filme adulto, onde ele perseguiu ela tentando enforcar a guria, e quando ele não conseguiu, ele começou a destruir o hotel inteiro. Depois disso, ele teve uma overdose e foi parar no hospital. E assim, pessoas do hotel dizem que viram ele no corredor correndo completamente nu, sem conseguir falar uma palavra direito. Ele basicamente atuava uma versão diluída dele mesmo. Foi aí então que o criador do Two and a Half, o Chuck Lorre, começou a pressionar o Charlie pra entrar numa reabilitação, pra cuidar da vida dele, se tratar e tal. Só que vocês também têm que entender que o Charlie tava numa onda de usar mais substâncias do que vocês possam imaginar. E não só isso, o cara namorou, mano, inúmeras atrizes de filme adulto, e nessa época ele começou a namorar essas duas minas aqui ao mesmo tempo. As minas ele chamava de as deusas. Então ele passava basicamente todos os dias com as deusas, fumando pedra, se você não sabe o que é pedra, procura nos comentários, e encher a cara além do limite humano. E isso não demorou muito tempo pra começar a afetar o programa. Dia 27 de janeiro de 2011 ele teve uma overdose mais pesada, e foi aí que a galera do programa resolveu mesmo dar um break e ver se conseguiam achar uma solução, talvez tirar ele do programa ou tentar ajudar ele a se recuperar. Só que o Charlie não tava afim de receber ajuda, ele tava afim de causar e usar as paradinhas dele. Tanto que, mano, já tava há tempos faltando em várias gravações. Mano, imagina você cabular um trampo que te paga 1,8 milhões de dólares por episódio. Só que uma coisa é ele faltar, outra coisa é os caras pararem a gravação do programa completamente. E isso deixou o Charlie meio paranoico das ideias. Ele começou a falar: caralho, esse pá que os caras querem fuder comigo, não sei. Então ele basicamente entra numa guerra com o criador do programa, indo em vários programas de entrevista, mano, falando absurdo sobre o criador do programa, falando, mano, principalmente sobre ele ser judeu. Antes do Kanye West, nós tínhamos o Charlie Sheen, rapaziada. O bagulho era louco de verdade. E essa parada foi uma das tretas mais absurdas da televisão americana. Papo do Charlie chegar em entrevista e falar: mano, eu passei anos transformando sua bosta em ouro sem o menor esforço, só pra vocês me tratarem assim. E vocês têm que entender uma coisa. Nessa época, o Charlie tava usando papo de 7 gramas de pedra todo santo dia. Ele tava literalmente em outro universo, mano. E foi aí então que os caras realmente resolveram dar um fim no personagem dele. Eles matam o personagem pela Rose, que era a stalker dele no programa. Entra o Ashton Kutcher e aí a gente vê o maior burnout já visto na história dos atores americanos. Ele deu uma entrevista falando o seguinte: mano, eu tenho sangue de tigre, eu tenho DNA de Adonis, eu não sou bipolar, eu sou bivencedor. E a partir daí é só ladeira abaixo. Ele tentou fazer uma série própria chamada Anger Management, que deu muito errado.
E, tipo assim, ninguém mais queria trampar com o mano. Ele tava completamente queimado na indústria. E lentamente ele foi perdendo tudo que tinha na vida. Ele perdeu as deusas, ele perdeu o contato com seus filhos, ele perdeu seu emprego. Mano, o bagulho tava horrível. E em 2015, ele admitiu que tinha HIV desde 2011 e que ele chegava a pagar milhões por ano para pessoas não contarem que ele tinha contraído a doença. Então, em 2016, ele começa a sua jornada para ficar sóbrio e se recuperar e também se tratar do HIV. E parece que ele conseguiu dar uma melhorada boa na sua vida. Em 2023, o Chuck Lorre perdoou ele por tudo que ele fez, perdoou ele publicamente, eles se conversaram e voltaram a ser brother. Ele se reconciliou com boa parte das suas filhas e dos seus familiares, só que ele continua tretado com algumas delas, inclusive essa daqui que recentemente, mano, fez um Only Vocês Sabem o Que, só pra irritar o Charlie, deu certo. Hoje em dia ele continua sóbrio, algum tempo atrás ele fez uma participação no clipe do Lil Pump e ele faz algumas aparições em filmes e pá, alguns papéis bem pequenos.